Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui já no programa de rádio, né? Quero agradecer a Deus por todos vocês, né? Que a paz do Senhor Jesus venha estar com todos nesta tarde, né? Vamos aí à nossa live, uma palavra poderosa de Deus, e às 17 horas então, já vamos iniciar o nosso programa ao vivo, programa missionário Fonte de Vida, né? Eu sempre chego um pouquinho mais cedo aqui na rádio. Nós estávamos até 4 horas da tarde na nossa tenda missionária, ali no Calçadão, né, junto com o coordenador, irmão Gilson, irmão Ademir, também mais algumas irmãs que estavam ali conosco. Foi uma bênção de Deus, né? Levamos ali uma caixinha de som, colocamos ali uns hinos, né, e podemos ali nos alegrar, né, e falarmos do amor de Jesus. É o que eu sempre digo, é o que Deus tem para nós, né? Evangelizarmos, pregarmos a sua palavra, e Deus é bom. Todos os dias, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, e é Ele que nos dá então, né, esta linda oportunidade que nós temos de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E nessa tarde nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, mais um dia de vida, né? Quantos que não tiveram a mesma oportunidade que eu e você estamos tendo agora, né? Quantos já perderam a sua vida, quantos, né, que não tiveram a oportunidade de estar vivos, e o Senhor nos deu então mais um dia, né, e nós queremos louvar ao Senhor pela sua misericórdia, que através desta live o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente, que a rica bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, seu trabalho, né, tudo que pertence a você, né, que o Senhor venha te abençoar. Senhor Deus e Pai, nós oramos por todos que estão conosco na nossa live, da nossa Assembleia de Deus de Capinzal, e também os que vão ver ainda este vídeo através do YouTube, do Facebook, da tua bênção, Senhor. Nós queremos louvar a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Abençoa as nossas vidas. Te louvamos por tudo que o Senhor fez na nossa vida nessa tarde, pelo evangelismo que tivemos com a nossa tenda, a nossa equipe. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Te agradecemos por tudo. Abençoa no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis, no capítulo de número 12, vai falar sobre a chamada de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão, nós sabemos que Deus o chama, né? Abraão vem de uma família totalmente que buscava a outros deuses, e Deus chama então, né, Abraão para uma grande obra. Eu sempre gosto muito desta passagem, porque nós vemos a fé de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, que tornaria o seu nome famoso, e ele seria muito grande, né? E que a descendência dele seria então uma descendência muito grande. E nós vemos então que quando Deus o chama, Deus fala com ele: sai da tua casa, da tua parentela, né? Sai do meio dos teus e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. E nós vemos aqui a fé de Abraão. Quem sabe para muitos, se Deus chamar hoje, quem sabe muitos ainda iam questionar, né? Iam colocar algumas coisas, alguns impedimentos para não fazer aquilo então que
Deus o determinou. Mas nós vemos Abraão, ele pega a sua esposa, Sara, né, vai, seu sobrinho Ló, pega alguns animais, alguns servos e vão com ele. E o interessante dessa história é que nós vemos que Deus proveu para Abraão todas as coisas, todas as coisas. Deus, quando nos chama, Deus, quando nos escolhe, Deus, quando tem um plano para nós, Deus se responsabiliza. Por quê? Porque o Senhor, quando nos chama para uma grande obra, Deus, Ele nos dá o sustento para que nós vá aonde Deus quer que nós estejamos. Ou seja, Abraão, ele tinha uma promessa. E a promessa é que ele seria o pai das multidões. Através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Deus falou para Abraão: os que te abençoar, eu abençoarei. Os que te amaldiçoar, eu também os amaldiçoarei. Então, Abraão tinha a promessa, Abraão tinha a chamada de Deus, e agora ele vai diante do deserto, diante da terra prometida, que Deus promete para ele, aonde ele se tornaria então, através dele, né, as pessoas, né, se chegariam então diante de Deus. E o que nós vemos? Nós vemos o compromisso que Deus tem. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Deus se responsabiliza. Eu falei para vocês aqui algumas oportunidades. Eu estou na obra faz 11 anos. Deixei meu trabalho na cidade de Lages. A Raquel deixou o trabalho dela. Deixamos a família em cumprimento da palavra do Senhor, acreditando na obra, na promessa. E nesses 11 anos que eu estou fora da cidade de Lages, já passei por alguns lugares. Já passei por Campo Herê, Água Doce, né, Lages, da onde eu saí, né, já passei, né, pelos Índios, já passei, né, pelo o Salto Caveiras. Então, nós já tivemos algumas experiências do compromisso que Deus tem com aqueles que têm compromisso com Ele. E nós vemos aqui, com Abraão não foi diferente. Deus proveu, Deus o abençoou. O certo é que Abraão enfrentou grande dificuldade, porque, que nem eu sempre costumo dizer, servir a Deus não é um mar de rosas. Nós não estamos livres de passar por lutas, dificuldades, problemas, provações. Mas o certo é que a graça de Deus, ela nos ajuda a enfrentar. E agora eu fico aqui pensando, Abraão tinha uma promessa de ser o pai, através dele agora as nações, as famílias seriam abençoadas. Mas a sua esposa não poderia dar à luz a um filho. Então Deus aparece para eles um dia, né, e diz: olha, daqui um certo tempo eu vou voltar aqui e vocês terão então o filho da promessa. E nós vemos então que pode passar o tempo que for, pode vir o que vier. Se Deus falou, se Deus tem algo na sua vida, Deus vai cumprir.
o único que pode impedir o que Deus tem para nós é nós mesmos. Se eu não quiser, eu tenho livre arbítrio. Deus não vai me colocar diante de uma pressão que eu tenho que fazer, não. Eu tenho o direito de escolha. E se eu escolho o caminho certo, o momento certo, as coisas de Deus, e ando diante da presença de Deus, o certo é que a bênção de Deus, ela acontecerá na nossa vida, né? Ela acontecerá. Porque Deus, ele é fiel. E nós vemos então, Sara tem um filho, né? Se eu fosse aqui contar, Abraão um pouquinho se precipitou junto com a sua esposa, né? Tiveram um filho com Agar, mas ainda a misericórdia de Deus, né? Deus ainda deu a ele a oportunidade, e eles tiveram então, né, a bênção, o prometido, né, que era o filho. E nós vemos então como Deus, ele é fiel. Um dia, Abraão com o filho da promessa, né, Abraão estava diante do Senhor, e Deus agora pede a ele para que ele vá sacrificar, mas não falou nada o que ia fazer. Apenas ir para o lugar, o altar, sacrificar, e de repente Deus pede então o seu filho, para provar a fé de Abraão. E Abraão então, obediente ao Senhor, fez conforme Deus lhe falou, e quando ele foi então ao lugar do sacrifício, Deus enviou, né, o cordeiro, porque Deus proveu. E é assim que Deus faz, irmão. Deus provê todas as coisas. Abraão foi um homem de fé. Abraão foi um homem que andou diante do deserto. Nós sabemos que o deserto, para você peregrinar, para você estar com a sua família, tinha muita dificuldade. Mas ele tinha a promessa que Deus o ia abençoar. Para resumir, Deus o fez um grande homem, conhecido. Abraão foi um homem muito rico. Abraão foi um homem que liderou o seu povo, né? Foi um grande exemplo, e Deus então o exaltou. O que eu quero dizer aqui nesta tarde? Para nós já aqui encerrar nossa live e daqui a pouquinho iniciarmos outra então. O que eu quero dizer? Que quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós estamos na bênção de Deus, o milagre acontece naturalmente. Abraão saiu da casa de seu pai, da sua parentela, abandonou, né, tudo aquilo que estava diante, incomodando ele, e ele serviu ao Senhor. Que nessa tarde Deus te abençoe, te guarde, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Tenha a fé de Abraão e Deus vai te abençoar. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar outra live, né, aí por 16h55, que Deus vai te abençoar. Senhor Deus e Pai, nós oramos, pedimos a tua bênção. Seja conosco, dai-nos a vitória e abençoa as nossas vidas. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até daqui a pouquinho.